Olá pessoal, sou a professora Lívia Ximenes e eu estou aqui para a gente resolver as questões de falência da OAB. Começando então aqui na nossa primeira questão, Mauriti Companhia Limitada celebrou o contrato de alienação fiduciária em garantia com a Sociedade Empresária Gama. Com a decretação da falência da fiduciante, o advogado da fiduciária pleiteou a restituição do bem alienado, sendo informado pelo administrador judicial que o bem se encontrava na posse do falido na época da decretação da falência. Porém, não foi encontrado para ser arrecadado. Considerando os fatos narrados, o credor fiduciário terá o direito da restituição em dinheiro do valor da avaliação do bem atualizado. O que a gente tem aqui? Os bens arrecadados que não são da propriedade do falido, eles devem ser devolvidos aos reais donos, aos proprietários, tá? Porém, gente, nem todos os bens, eles vão estar no momento da arrecadação presentes lá. Muitas vezes eles podem ter sido vendidos, ter acontecido outros problemas, certo? Nesses casos, quando a gente tem a ação de restituição que não é possível você devolver o bem, cabe a devolução do valor em dinheiro. Então, diante dessa explicação, o que a gente tem aqui? Terá direito à restituição em dinheiro do valor da alienação do bem atualizado? Sim, mesmo que o bem não exista mais ao tempo do pedido de restituição ou que não tenha sido arrecadado, certo? Então, o gabarito correto aqui é o item C. Segunda questão. Eugênio de Castro é sócio e administrador designado no contrato da Sociedade Empresária Vale do Taquari Empreendimentos Hoteleiros Limitada. De acordo com a cláusula contratual, o referido administrador faz jus à percepção de prolabore bimestral no valor fixo de R$ 4.000. Com a decretação da falência da referida sociedade, sua advogada verificou que não consta o crédito do cliente na relação de credores publicada no Diário Oficial. Assinale a opção que indica a classificação correta da habilitação de crédito a ser apresentada ao juiz da falência. Aqui, gente, seria o gabarito correto, item A. Quando a gente está falando de créditos referentes aos sócios da sociedade que faliu, esses créditos eles são considerados créditos subordinados. Então, ele estaria aqui na classificação do item A. Terceira questão. São João da Baliza Transporte Rodoviário Limitada sacou duplicata de prestação de serviço no valor de R$ 32.000 para recebimento do frete decorrente do transporte de cargas entre ela e Supermercados Caracaraí Limitada EPP. Diante do impedimento do pagamento do frete, a sacadora levou a duplicata a protesto, sem aceite, com vistas a instruir o pedido de falência ao sacado. Com base nas informações do enunciado, assinale a afirmativa correta, tá? Item A, gente, temos logo aqui no item A a resposta correta. Essa duplicata não aceita, não é título hábil para instruir o pedido de falência, ainda que protestada e comprovada a prestação de serviços. Por que, Lívia? Porque a gente tem um valor mínimo para a gente ter um pedido de falência. Esse valor tem que ser superior a 40 salários mínimos. E no caso dessa duplicata, por mais que ela estivesse protestada, a gente tem o valor de R$ 32.000. Então, não está fazendo o mínimo para a gente ter aí o pedido de falência. Então, terceira questão, gabarito, item A. Quarta questão. José adquiriu 2 refrigeradores a prazo numa das filiais de comércio de eletrodomésticos limitado, tendo efetuado o pagamento de entrada no valor de 50% do preço. Foi decretada a falência da vendedora e esta não entregou a mercadoria. Interpelado o administrador judicial, este resolveu não executar o contrato. De acordo com as informações do enunciado e as disposições da Lei 11.101 de 2005, assinale a afirmativa correta. Aqui, gente, a gente está falando que o comprador terá o seu crédito relativo ao pagamento, ao valor pago habilitado como quirografário na falência. Bom, gente, o contrato não foi executado. Esse crédito não é um crédito que tem nenhuma garantia, não é um crédito bancário, não é um crédito fiscal. Então, esse crédito é considerado um crédito quirografário, que é onde se encontra, inclusive, boa parte das dívidas do empresário falido. E ele vai ter que habilitar o seu valor
dos 50%, que foi o valor que ele já tinha pago. Lívia, ele vai precisar habilitar os outros 50%? Não. Por quê? Porque ele não pagou. Então, ele não recebeu a mercadoria, mas ele também não pagou o valor cheio. Então, ele vai habilitar somente aquele valor que ele teve o prejuízo, que é referente aí a esses 50%. Quinta questão. Com relação ao efeito da decretação da falência de um empresário ou de uma sociedade empresária, vamos lá. Com relação ao efeito que a decretação da falência de um empresário ou de uma sociedade empresária produz sobre os credores, assinale a afirmativa correta. Aqui, gente, o que se está querendo saber? Aqui está querendo saber quais são os efeitos que a sentença de decretação da falência acarreta nos credores. A decretação da falência, ela traz efeitos tanto para o devedor, mas ela também traz efeitos para os credores. Então, vamos ler aqui os itens da questão. Impede a exigibilidade da massa falida do pagamento dos juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados, certo? Aqui, gente, temos logo, então, o item correto. O item B, por que ele está errado? Suspende, até o término da arrecadação dos bens do devedor, o curso da prescrição de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares dos sócios de responsabilidade ilimitada. Falso, tá, gente? Aqui a gente realmente tem a suspensão das ações e das execuções, para que o processo de falência ele possa tramitar da melhor forma. Porém, as particulares dos credores de sócios de responsabilidade limitada, elas não são suspensas. Item C. Acarreta o vencimento antecipado dos créditos do devedor e dos sócios de ilimitada e solidariamente responsáveis e converte todos os débitos em real para dólar norte-americano pela data do câmbio do dia da decisão judicial. Tá falso aqui, gente. É do dia que a gente tem a formação aí do quadro geral de credores. Item D. Extingue em relação à massa falida o exercício de direito de retenção sobre os bens móveis ou semoventes sujeitos à arrecadação, os quais deverão ser imediatamente entregues ao credor com privilégio especial. Falso, é entregue ao administrador judicial. Sexta questão. João Lima Artigos Esportivos Limitada celebrou o contrato de locação de imóvel comercial localizado na Galeria Madureira para instalação do estabelecimento. Atingida por forte crise setorial, a sociedade acumulou dívidas vultuosas e não conseguiu honrá-las. Com a decretação da falência, o contrato de locação comercial firmado pelo locatário será mantido, mas poderá ser denunciado a qualquer tempo pelo administrador judicial da massa falida. Então, o administrador judicial ele vai analisar se vale a pena continuar ou não com aquele determinado contrato. Delta Limitada teve sua falência decretada em 11 de janeiro de 2010. Delta possuía um imóvel hipotecado ao Banco Júnior S.A. em garantia de dívida no valor de R$1 milhão. O imóvel está avaliado em R$1.200.000. A Fazenda Pública Estadual tem créditos a receber de Delta Limitada, relacionados aos ICMS não pago de vendas ocorridas em 3 de janeiro de 2008. Com base no exposto acima, assinale a opção correta. Vamos aqui ver os itens. A Fazenda tem direito de preferência sobre o credor com garantia real, em virtude dos seus privilégios. Falso, gente. A ordem de recebimento que a gente tem, primeiro os trabalhistas, depois os créditos com garantia real e depois o fisco. A Fazenda não pode executar o bem, em função de ter havido a quebra da empresa, prevalecendo o crédito com garantia real. Item C. A Fazenda tem direito de preferência, uma vez que a dívida tributária é anterior à hipoteca. Falso. Não importa a data em que a dívida foi constituída. E item D. A Fazenda respeitará a preferência do credor hipotecário nos limites do valor do crédito garantido pela hipoteca. E aqui a gente tem, então, o gabarito correto, item D de dado. Oitava questão. A empresa XYZ Computação Gráfica S.A. teve a sua falência decretada.
Na correspondente sentença, foi autorizada a continuação provisória das atividades da falida com o administrador judicial. Fato esse que perdurou por um período de 10 meses. Como são juridicamente qualificados os titulares de créditos trabalhistas relativos a períodos prestados durante esse interregno posterior à decretação da falência? Créditos extraconcursais, tá? Gente, por que é crédito extraconcursais? Todos os créditos que surgirem após a decretação da falência, eles são considerados créditos extraconcursais. Todos os créditos após a decretação da falência. Nona questão. A respeito da classificação dos créditos na falência, é correto afirmar que o crédito com privilégio geral tem preferência sobre os créditos tributários? Falso. Primeiro o trabalhista, depois o crédito com garantia real, depois o fisco, depois os créditos com privilégio. Os créditos quirografários têm preferência sobre os créditos com privilégio especial? Falso. O que a gente tem? Trabalhista, garantia real, fisco, os dois privilégios e créditos quirografários. C. Crédito que um privilégio especial tem preferência sobre os créditos tributários? Não, os créditos tributários vêm antes do privilégio especial e do privilégio geral. Item D, gabarito correto, os créditos quirografários têm preferência sobre os créditos subordinados? Verdade. Depois dos créditos quirografários é que vão ficar os créditos subordinados. A gente ainda tem o pagamento das multas e depois ainda vem os créditos subordinados. 10ª questão. Dentre as alternativas abaixo, indique aquela que corresponde a um crédito que deve ser classificado como crédito extraconcursal. Multas por infração do Código de Postura Municipal? Falso. As multas, gente, elas entram como crédito concursal lá embaixo, abaixo dos créditos quirografários, como eu acabei de falar para vocês. Custas judiciais relativas às ações de execuções em que a massa falida tenha sido vencida. Verdade, gente. A gente tem aqui que se por acaso, após o processo de falência, é que a gente tem a formação da massa falida. A massa falida seguiu com ações e perdeu essas ações, ela vai ter que pagar as custas judiciais. Essas custas judiciais ocorreram após a decretação da falência. Sendo assim, é crédito extraconcursais. Continuando, então, aqui, vamos passar para a nossa 11ª questão. A respeito do processo de falência, assinale a afirmativa correta. Os créditos decorrentes das remunerações devidas aos administradores judiciais, os créditos decorrentes das remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares serão pagos com preferência em relação aos credores concursais. Verdade, gente. Por que é verdade? Aqueles créditos que aconteceram após a decretação da falência, a gente tem que eles são pagos de forma extraconcursal. E os créditos pagos de forma extraconcursal, eles são pagos primeiro, eles são pagos antes dos créditos concursais. E, inclusive, a remuneração dos administradores e de seus auxiliares. Eles recebem de forma prioritária antes do concurso de credores. 12ª questão. A sociedade empresária denominada KLM, Fábrica de Móveis Limitada, teve sua falência decretada. No curso do processo, restou apurado que a sociedade, pouco antes do ajuizamento do requerimento que resultou da decretação de sua quebra, havia promovido a venda de seu estabelecimento, independentemente do pagamento de todos os credores existentes ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, sem que lhe restassem bens suficientes para solver o passivo. Diante deste quadro, é correto afirmar que a alienação é ineficaz à massa falida. O que foi que essa sociedade KLM fez? Ela fez um contrato de trespasse irregular. E, inclusive, isso é motivo de ser decretada a sua falência. O contrato de trespasse irregular, ele é um dos atos e que se presume a falência daquele determinado empresário. Ele está lá descrito no artigo 94, inciso 3. Caso a empresa ela venha a fazer um contrato de trespasse irregular,
Essa venda desse estabelecimento que foi feita por meio desse contrato de trespasse, ela é considerada ineficaz em relação à massa falida. 13ª questão. A Fazenda Pública do Estado de Pernambuco ajuizou a ação fiscal em face da sociedade empresária. No curso da demanda, houve o processamento da recuperação judicial da sociedade. Em relação à execução fiscal em curso, assinale a afirmativa correta. Fica suspensa com o processamento da recuperação judicial até o seu encerramento? Não é suspensa com o processamento da recuperação judicial? Fica suspensa com o processamento da recuperação judicial até no máximo 180 dias? É extinta com o processamento da recuperação judicial? O gabarito correto, gente, está aqui no item B de bola, tá? A Fazenda Pública, ela não se submete à recuperação judicial. Então, diante disso, as ações de execução fiscal, elas continuam correndo normalmente. 14ª questão. O empresário individual Ives Diniz, em conluio com seus 2 primos, realizou empréstimos simulados a fim de obter crédito para si. Por esse e outros motivos, foi decretada a sua falência. No curso do processo falimentar, o administrador judicial verificou a prática de outros atos praticados pelo devedor e seus primos antes da falência. Entre eles, a transferência de bens do estabelecimento a terceiros, lastreada em pagamentos de dívidas fictícias, com nítido prejuízo à massa. De acordo com o enunciado e as disposições da Lei de Falência e Recuperação de Empresas, o advogado contratado pelo administrador judicial para defender os direitos e interesses da massa, deverá fazer o quê? Ele deverá ajuizar ação revocatória em nome da massa falida no juízo de falência. A ação revocatória, gente, é a ação que ela tem por finalidade justamente pegar aqueles determinados bens que foram colocados para terceiros, que de alguma forma não estão dentro do processo, mas que eram para estar. Então, essa ação ela tem a intenção de pegar os bens que não entraram dentro do processo, mas que eram para estar, para colocar eles dentro do processo. Ah, você repassou esses bens de forma ilegal? Pois agora devolve esses bens para cá, porque esses bens eles devem fazer parte do processo de falência. Então, a gente tem que a ação revocatória é a ação para você justamente pegar os bens que estão fora e colocar dentro do processo de falência. Item B de bola. 15ª questão. Antes da decretação de falência da sociedade Talismã e Sandolândia Limitada, foi ajuizada a ação de execução por título executivo extrajudicial pro Frigorífico Rio Sono Limitada. Esta enquadrada como empresa de pequeno porte. Com a notícia da decretação da falência pela publicação da sentença no Diário de Justiça, o advogado da exequente tomará ciência de que a execução do título extrajudicial está suspensa, devendo o credor se submeter às regras do processo falimentar e ter seu crédito verificado e classificado. O que a gente tem aqui nesse item D, certo? O juiz, gente, da falência, quando acontece a decretação da falência, ele se torna um juiz universal. É como se ele tivesse ali, como se ele fosse um imã, que ele passa a atrair todas aquelas ações que estão tramitando ali com aquele empresário falido. A gente tem exceções ao juiz universal, mas no caso dessa questão aqui, a gente não está diante de uma exceção. Então, essa ação ela está suspensa e aquele crédito que aquela pessoa tem que receber, ele deve ser colocado lá dentro do processo de falência, porque é dentro do processo de falência onde vão sair todos os pagamentos na devida ordem que tem que ser seguida. Gabarito da 15ª questão, D de dado. 16ª questão. Jacinto Almenara Eireli teve um bem de sua propriedade arrecadado pelo administrador judicial na falência de Rubim e Divisa Limitada, mas foi informado que o referido bem já tinha sido alienado pela massa. Ciente dessa circunstância, o advogado da Eireli poderá pleitear restituição em dinheiro, recebendo o preço devido com a venda do bem arrecadado devidamente atualizado. Isso aqui, gente, eu expliquei para vocês há um tempinho atrás, quando a gente estava falando da ação de restituição.
Se você teve o seu bem arrecadado indevidamente, você tem direito de pegar o seu bem de volta. Então aqui, o Jacinto, né, ele tem direito de ter o bem de volta. Acontece que o bem não está mais dentro do processo, porque o bem já foi vendido. Então vai caber a Jacinto o dinheiro que foi arrecadado com a venda daquele determinado bem. Então, gabarito correto da 16ª questão, item C. 17ª questão. Ribamar é sócio da sociedade empresária Junco Fiquene Companhia Limitada. Após infrutífera negociação de plano de recuperação judicial, a Assembleia de Credores rejeitou o plano, acarretando a decretação da falência da sociedade. O desgaste que já existia entre Ribamar e os demais sócios intensificou-se com a decretação da falência, ensejando o pedido de retirada da sociedade, com as disposições reguladoras da sociedade limitada. De acordo com os fatos narrados, assinale a afirmativa correta. A decretação da falência suspende o exercício do direito de retirada do sócio Ribamar. Se então aquela sociedade ela entrou em falência, os sócios não podem mais se retirar da sociedade. Seria muito bom, né, gente, se a sociedade entrasse em falência e os sócios pudessem abandonar o barco. Afinal, quem é que ia querer estar acompanhando um processo de falência? Correndo riscos de ter um caso de desconsideração da personalidade jurídica? Então, seria ótimo abandonar o barco depois da decretação da falência. Então, a lei ela proíbe que os sócios eles saiam da sociedade após a decretação da falência. 18ª questão. Eugênio de Castro é sócio e administrador designado no contrato da Sociedade Empresária Vale do Taquari Empreendimentos Hoteleiros Limitada. De acordo com a cláusula contratual, o referido administrador faz jus à percepção do prolabore bimestral no valor fixo de R$ 4.000. Com a decretação da falência da referida sociedade, sua advogada verificou que não consta o crédito do cliente na relação de credores publicada no Diário Oficial. Assinale a opção que indica a classificação correta na habilitação de crédito a ser apresentada ao juízo da falência. Crédito subordinado. Os créditos referentes aos sócios, eles são considerados créditos subordinados. Eles vão receber lá embaixo, depois dos créditos quirografados, depois das multas. 19ª questão. Com relação ao efeito da decretação da falência de um empresário ou de uma sociedade empresária produz sobre os credores, afirmar-lhe a afirmativa correta. Impede a exigibilidade da massa falida do pagamento dos juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados. Aqui a gente tem como item correto, item A. 20ª questão. Suponha que Maria tenha ajuizado a ação de cobrança contra a pessoa jurídica Y, a qual, no curso da referida ação de conhecimento, teve sua falência decretada pelo juízo competente. Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta com base na legislação de regência. A. A decretação da falência Y não pode suspender o curso da ação proposta por Maria. Qual é a ação proposta por Maria? Uma ação de cobrança, certo? A ação de cobrança, gente, que a gente está tendo aí, ela é uma ação que o pagamento deve acontecer dentro do processo de falência. Só que aqui ainda está na ação de conhecimento. A gente precisa, então, saber quanto é esse valor para que esse valor seja habilitado lá dentro do processo de falência. B. Caso a sede de Y esteja localizada fora do país, o juiz competente para a decretação da falência será o do local de sua filial no Brasil. Item correto. C. O juiz competente para processar a ação proposta por Maria poderá determinar de imediato a reserva da importância estimada, a que é estimada devida na falência. Tá, gente? O juiz ele pode, no caso, entender se cabe ou se não cabe essa reserva da quantia de valores, tá? Não necessariamente de imediato, porque a gente ainda está na fase de conhecimento. Se a habilitação do crédito de Maria ocorrer após a homologação do quadro geral de credores e for recebida como retardatária, Maria perderá o direito aos rateios eventualmente realizados, mas o valor do seu crédito será acrescido de juros e atualizado monetariamente até a data
sua integral satisfação. Então, o item aí correto da questão estaria aqui no item B de bola. Bom, gente, então a gente encerra as questões de falência. Se tiverem alguma dúvida, falem comigo. Lívia Ximenes _ é o meu Instagram. Tchau, tchau!